Nunca pensei que um casamento, o do meu próprio filho, seria o momento em que eu deixaria de ser mãe e me tornaria, aos olhos deles, descartável. A taça de champanhe ainda estava na minha mão quando a noiva dele, Belle, virou-se para o garçom e disse, alto o suficiente para que todas as mesas próximas ouvissem: os empregados comem na cozinha. Ela nem olhou para mim, mas seus olhos se voltaram para Elaine, minha assistente por mais de 30 anos, e depois passaram por ela, atravessando-me como se eu fosse o papel de parede. Prendi a respiração, mas minha espinha se manteve firme. Alguns convidados riram baixinho. Alguns estremeceram. Uma mulher olhou para o prato. Isaac, meu filho, o menino que carreguei comigo durante o luto, as cólicas e a queda da Bolsa de Valores de 2008, apenas ajustou suas abotoaduras e continuou conversando com a prima de Belle sobre fundos de investimento. Elaine olhou para mim com um rosto indecifrável. Fiz um leve aceno de cabeça. Não foi a primeira ofensa da noite, o cartão de visita que dizia Margaret Sinclair em vez de mãe do noivo, a ausência do meu champanhe favorito, substituído pelo rosé sustentável da Belle, o fato de eu ter me sentado 2 fileiras atrás na cerimônia enquanto o instrutor de spinning dela chegava à frente. Mas isso foi proposital, e eu estava farta. Coloquei meu copo intocado sobre a mesa, peguei minha bolsa e fui para trás do muro de treliça do jardim. Uma brisa fresca agitava os arbustos de lavanda ali perto. Eu ainda conseguia ouvir o quarteto de cordas tocando uma variação leve de jazz do Coldplay. Liguei para Victor. Ele atendeu no segundo toque, sempre pontual. Cancele o contrato de 30 milhões de dólares que meu filho ia anunciar hoje à noite, eu disse, calma como um cirurgião. Houve silêncio. Maggie, você me ouviu. Eu disse que era meu para dar, e agora é meu para ficar. Victor não perguntou por quê. Ele nunca pergunta. É por isso que confio nele. Entendido. Vou notificar o conselho imediatamente. Desliguei. As rosas ao lado da treliça tinham começado a murchar devido ao calor do início do verão. Arranquei uma com as pétalas externas já moles e machucadas. A flor tinha sido linda, perfeita até, mas seu tempo havia acabado. Voltei para a mesa. Elaine havia enchido o copo novamente, mas não o tocará. Ela se levantou um pouco quando me aproximei. Você está ótima, sussurrei, colocando a mão em seu ombro. Eles vão precisar da sua compostura agora mais do que nunca. Nós dois nos sentamos, e então o brinde começou. Zack se levantou, batendo no copo, a multidão murmurando em atenção. Só quero agradecer a todos por terem vindo, disse ele, com um sorriso deslumbrante sob as luzes do jardim. Especialmente a minha mãe, Margaret, que... Ele hesitou, meu nome caiu como um garfo. Ele esperava aplausos. Obteve silêncio. Até o quarteto fez uma pausa. Inclinei a cabeça levemente, apenas o suficiente para encontrar seu olhar. Seu sorriso vacilou. Ele olhou para baixo, pigarreou e continuou. Que o ajudou a tornar o dia de hoje possível. Ajudou. Passado. O garoto que um dia chorou na minha blusa depois de perder um jogo da liga infantil agora me olhava através como um espelho sem reflexo. Belle agarrou o braço dele, radiante. Seu vestido brilhava à luz como se ela tivesse engolido um lustre. Tomei um gole de água. O brinde continuou. Piadas foram feitas. Copos tilintaram, mas a energia havia mudado. A senhora Davenport, sentada perto da fonte, não se preocupou em esconder o sorriso irônico. Ela se inclinou na direção de um jovem ao seu lado, o irmão espiritual de Belle, eu acho, e sussurrou algo que o fez olhar para mim. Ótimo. Que sussurrassem. Ao final do brinde, Zack estava pálido. Belle parecia confusa, mas presunçosa como um gato que pegou um pássaro, mas não descobriu que era mecânico. Eles ainda não sabiam, mas descobririam. Na hora da sobremesa, os convidados murmuravam sobre o anúncio desaparecido, a grande notícia que Zack tinha divulgado a semana toda, a nova iniciativa da Sinclair, o futuro que ele achava garantido. Bem, o futuro muda rápido quando você remove o financiamento. Quer saber a parte engraçada? Naquela manhã, antes da rejeição, antes do brinde, antes da traição, eu tinha passado 1 hora decidindo se usaria o medalhão que Zack fez para mim na 3ª série, um pequeno coração de prata amassado na borda com uma foto nossa dentro, ele sem um dente da frente, eu segurando em frente à mesma fonte onde eles fizeram seus votos. Acabei deixando-o na gaveta, não porque eu tivesse parado de amá-lo, mas porque eu estava começando a suspeitar que ele tinha parado de precisar de mim. Depois de me afastar da recepção e retomar meu poder, me vi vagando. Não fisicamente, eu ainda estava na propriedade, mas mentalmente, à deriva. Lembrei-me de como tudo começou. Eu tinha 27 anos quando o pai dele foi embora. Foi embora, não morreu.
Nenhuma tragédia aí, a menos que você considere covardia emocional uma tragédia, o que eu considero. Eu trabalhava como designer de interiores para uma empresa administrada por 3 homens que nunca me pediram opinião, a menos que fosse sobre cores de tecido ou se eu deveria flertar com o cliente. Quando os papéis do divórcio chegaram, eu tinha um filho de 3 anos e $8.000 em dívidas compartilhadas. Então, construí algo com uma criança pequena no colo. Rascunhei plantas à mão e atendia clientes na mesa da cozinha enquanto ele cochilava no outro cômodo. Projetei casas, restaurantes e hospitais, criei beleza a partir de nada além de drywall e força de vontade. Transformei a Sancler Design em um nome respeitado muito antes de ela se tornar um negócio de família. Zachary cresceu no escritório, cambaleando entre plantas e amostras de tecido. Ele costumava chamar meu portfólio de couro de mala secreta da mamãe. Ele costumava me chamar de mãe. A primeira vez que disse Margarete em público tinha 24 anos. Estávamos em um evento beneficente. Um garçom perguntou se ele queria me apresentar durante o discurso e ele disse, claro, Margarete Sancler, fundadora da Sancler Design. Eu ri na hora. Levei meses para perceber que não estava entendendo a piada. Em algum lugar entre seu MBA e sua obsessão por queixos, ele havia me reposicionado. Passei de mãe a ativo de marketing. Meu nome dava peso às suas credenciais. Meu rosto tranquilizava os investidores. Mas minha voz, bem, isso começou a ficar sentimental demais, fora da marca. Deixei acontecer. É a essa parte que eu sempre volto. Deixei acontecer. Eu dizia a mim mesma que estava sendo generosa, que ele merecia uma chance de provar a si mesmo, que eu estava passando o bastão. Mas esse bastão continuava me queimando ano após ano, como quando me ofereci para ser mentora da Belle, e ela sorriu e disse, contratamos alguém mais jovem, mais alinhado com a estética da marca, como se meu rosto, minhas mãos, minha história estivessem de alguma forma ultrapassados. Como quando eles discretamente renomearam minha linha de papéis de parede exclusivos como New Heritage e nunca me deram o crédito uma única vez. Ou quando descobri, apenas 2 semanas atrás, que eles tinham oferecido um brunch de legado para influenciadores na propriedade e nem me enviaram um convite. No começo pensei que fosse esquecimento, um erro. Agora sei melhor. O casamento deixou tudo claro. Não foi uma erosão lenta. Foi uma escavação, uma constante remoção do meu papel até que tudo o que restasse fosse a parte de que eles precisavam. O dinheiro, o nome, a reputação, a fachada. Na manhã seguinte, enquanto Zach e Belle dormiam na suíte nupcial, pedi a Victor que redigisse a papelada. Tiramos Zach do fundo operacional, discretamente e sem cerimônia, removendo apenas uma cláusula, como se estivéssemos cortando um fio. Foi a primeira vez em anos que me senti eu mesma novamente. Ao meio-dia do dia seguinte, os sussurros já haviam começado. Fiquei em pé junto à fonte do jardim com uma taça de água com gás, sem champanhe dessa vez, e os observei se espalharem pela multidão. Pequenos tremores sociais, tão sutis que a maioria não notaria, mas fui criada por instinto. Construí um império com base no tom compreensivo. Eles ouviram. O comentário de Belle, a empregada come na cozinha. Os hóspedes mais velhos demonstravam seu desconforto abertamente, sorrisos tensos, olhares de cima para baixo. Mas os mais jovens, os que acenderam socialmente as fofocas da sala de reuniões, as esposas herdeiras em vestidos decotados, sentiram cheiro de sangue na água. Elaine se aproximou de mim em silêncio, oferecendo um prato de doces como disfarce. A senhora Davenport gostaria de conversar, murmurou, e então desapareceu na multidão como a sombra experiente que é. Senhora Lillian Davenport, essa sim é uma mulher que sabe usar pérolas e empunhar uma faca ao mesmo tempo. Ela costumava oferecer almoços com meu falecido marido quando o bairro ainda tinha empregadas domésticas e cercas vivas bem cuidadas, e as pessoas se importavam em usar linho de verdade. Ela me encontrou sob a sombra da velha magnólia. Seus saltos afundaram levemente na grama quando ela se inclinou, os olhos brilhando sob o chapéu largo. Ouvi o que a noiva disse e começou ela sem pretensão. Eu não disse nada. Ela tomou um gole de limonada. Eles esquecem quem construiu a casa em que estão festejando. Ainda assim, não disse nada, mas encontrei seu olhar. Lillian deu um sorriso irônico. Bem, só não se esqueça de quem ainda está observando, querida, e quem se lembra de onde veio o império. Então ela se virou, estalando saltos, e me deixou ali parado com os pássaros cantando como se não soubessem de nada. Aproveitei aquele momento como ele era. Um acerto de contas, um momento tranquilo, do tipo que não vira manchete, mas muda o futuro. No final da tarde, eu estava de volta à biblioteca, o único cômodo da propriedade intocado por floristas e passadeiras de tecido.
Meu santuário. Tirei da gaveta o arquivo, aquele que Vitor havia atualizado no mês anterior. Continha todos os documentos do fundo, as cláusulas de emergência, os planos de sucessão. O nome de Zack estava listado em 3 lugares. Eu o removi de um deles ontem, mas agora olhava mais atentamente. Havia uma seção que eu havia ignorado por muito tempo: privilégios do administrador, não propriedade mas influência, poder, direitos de decisão sobre ativos que não eram dele para começar, mas que teriam sido com o tempo. Nada mais. Liguei para Vitor. Adendo ao fundo patrimonial, disse a ele com efeito imediato: retire todo o poder discricionário do Zack. Não quero que ele assine uma fatura de serviço de buffet, muito menos um contrato de desenvolvimento. Entendido, disse ele sem hesitar. E o raciocínio? Traição, eu disse, tanto no tom quanto no conteúdo. Houve silêncio. Então, vou protocolar antes da meia-noite. Desliguei e pela primeira vez desde a cerimônia me permiti respirar. Sabe de uma coisa? As pessoas esquecem que silêncio não significa rendição. Significa observação, cálculo e às vezes recuperação. O casamento terminou ao anoitecer. O DJ passou de playlists selecionadas para clássicos tocados em excesso. Zack fez a ronda novamente, apertando as mãos como um político, sem saber quantas dessas mãos agora tinham mais pena dele do que elogios. Belly era só beijos no rosto e gratidão performática, agradecendo aos convidados pelo apoio à nossa união, como se fossem doadores e esta fosse uma campanha. Cruzei o olhar com ela uma vez. Ela parecia radiante por fora, mas seus olhos, eles brilhavam. Ela sabia. Não os detalhes, ainda não. Mas algo havia mudado, e ela podia sentir isso como uma pedra no sapato. Elaine me passou uma lista final de convidados quando saímos. Aqueles que enviaram bilhetes, aqueles que perguntaram por mim e aqueles que visivelmente não o fizeram. Examinei a lista no carro a caminho de casa. Uma linha, escrita à mão com sua letra caprichada na parte inferior, dizia: Lilian Davenport, presenteada com um álbum de fotos das plantas originais da propriedade. Disse: você pode querer de volta. Sorri. Eles achavam que estavam inaugurando uma nova dinastia. Mas o que não percebiam era que o terreno em que pisavam ainda me pertencia. Foi um pedido simples, na verdade. Não fiz cena. Nem levantei a voz. É assim que mulheres como eu são. Não precisamos de volume, temos precisão. Elaine e eu disse, tirando as luvas enquanto nos aproximávamos da casa principal: vá até a suíte nupcial e pegue o que é meu. Ela não perguntou o quê. Ela nunca pergunta. E eu não contei tudo a ela, apenas que alguns itens pessoais do cofre da família tinham sido emprestados para o look de casamento da Belly. No papel, parecia encantador. Um anel de família, um pente de cabelo cravejado de pérolas, um toque de algo antigo da matriarca da Sinclair Design. Um gesto doce. Mas eu não tinha emprestado nada. Eles tinham pegado. 2 noites antes do casamento, a assistente de Belly entrou em contato diretamente com o meu administrador de imóveis, ignorando-me completamente, alegando que Maggie já havia aprovado a coleção de relíquias de família, chegando a fornecer os códigos de segurança. Elaine sinalizou não. Eu disse a ela para deixar acontecer. Por quê? Porque às vezes você precisa deixar as pessoas mostrarem quem são quando acham que você não vai dizer nada. Então, esperei e de fato lá estava ela naquela manhã. Belly, pingando poder emprestado, o anel de safira da minha avó na mão direita, o pente de marfim da minha mãe segurando seus cachos no lugar, sorrindo para as câmeras como a realeza. Engraçado, não é? Ela poderia ter perguntado, uma frase, um pingo de respeito, mas aceitou porque presumiu que eu não ousaria fazer alarde. Bem, eu não fiz isso. Fiz um telefonema. E agora Elaine estava parada na porta da suíte nupcial, composta como sempre, enquanto Belly segurava o anel como se fosse dela. Eu não entendo, disse Belly com a voz aguda o suficiente para ser ouvida pelo corredor. Elaine não se mexeu. A senhora Sinclair solicitou a devolução imediata de todos os itens de família do seu cofre pessoal. Mas eu ainda estou usando, ela riu, como se fosse um mal-entendido bobo. Ainda não terminamos as fotos. Elaine simplesmente abriu uma pequena bolsa de veludo. Era possível ouvir um alfinete cair. Até os cabeleireiros congelaram, com os modeladores de cachos meio erguidos no ar. A expressão de Belly vacilou. Isso é ridículo. Elaine não respondeu. Diga a ela que devolverei tudo depois da lua de mel. Elaine disse, fria como o inverno. A senhora Sinclair foi muito clara. Hoje, não há nada tão satisfatório quanto ver uma mulher acostumada a controlar o ambiente perceber que não é dona das chaves. Belly removeu o anel lentamente. Ela até tentou agir com gentileza,
como se estivesse fazendo a vontade de um ancião rabugento, mas seu maxilar se contraía a cada volta. Ela tirou o pente do cabelo e entregou os 2 itens para Elaine como se estivessem pegando fogo. Elaine os colocou delicadamente na bolsa, assentiu rapidamente e saiu sem dizer mais nada. Quando chegamos ao carro, ela me passou o anel. Abri a bolsa e passei o polegar pela face fria da Safira. Ela brilhou na luz como se tivesse prendido a respiração. Aquele anel sobrevivera a 3 gerações de mulheres Sinclair, usado em salas de reunião, campos de batalha e salas de parto. Não era um acessório para um vídeo do Instagram. Coloquei-o no meu dedo. Meu anel. Minha linhagem. Elaine me observou com os olhos suaves mas orgulhosos. Suponho que ela pensou que usá-lo a tornava parte da história, eu disse. Ela se esqueceu de quem escreveu a história, respondeu Elaine. De volta à propriedade, os padrinhos já tiravam fotos em grupo. Vi Belle sorrir, posar, inclinar a cabeça de um jeito, sem anel, sem pente, nada emprestado além do sobrenome. Ela não fez cena. Foi isso que me surpreendeu. Mas suponho que ela pensou que tudo tinha acabado, que eu tinha feito meu pequeno jogo de poder e agora voltaria ao meu papel, decorativo, distante, respeitoso. Que Deus a abençoe. No dia seguinte, mandei catalogar novamente o cofre, tudo registrado, etiquetado, protegido, códigos de acesso alterados, inventário duplamente conferido. Elaine cuidou disso, é claro. Ela até selou a coleção de relíquias de família em caixas sem ácido e as guardou no arquivo com temperatura controlada. Só até alguém ganhar o direito de usá-las, disse ela. Naquela noite tirei o anel e o coloquei no meu criado mudo. Ele tinha cumprido sua função por enquanto. Veja bem, eu não estava apenas recuperando joias. Eu estava recuperando linhagem. E Belle, ela pode ter caminhado até o altar com o nome do meu filho, mas nunca mais tocaria em nosso legado. Tudo começou com uma planilha, não um confronto, não um grito, apenas uma planilha enviada por e-mail pela coordenadora de casamentos de Belle com o assunto: confirmação final dos fundos do registro e transferências de presentes. 38 entradas, 38 transações generosas, tudo, desde um fundo de viagem de $10.000 a um crédito de $7.500 para móveis de grife, tudo supostamente doado por Maggie Sinclair, mãe do noivo. Li 2 vezes. Eu não tinha autorizado nada. Veja bem, eles presumiram que o dinheiro fluiria como champanhe. Presumiram que o nome Sinclair não era apenas uma fonte de orgulho, mas um cachimbo que podiam usar livremente, silenciosamente, automaticamente. O que esqueceram? Construí minha fortuna com base em detalhes. E li cada linha. Elaine, perguntei assim que ela entrou, quantas dessas transferências já foram processadas? Ela se inclinou sobre meu ombro e examinou o documento com a precisão de um neurocirurgião. 3 até agora, disse ela. O restante está pendente. Assenti, peguei o telefone e liguei para Victor. Preciso que todas as transferências relacionadas ao casamento sejam suspensas imediatamente, alegando discrepâncias administrativas. Victor não fez uma única pergunta. Será feito antes do pôr do sol. Desliguei e deixei o silêncio me envolver. Algumas horas depois, os e-mails começaram. Belle, é claro, não me escreveu diretamente. Ela pediu para sua assistente fazer isso. Só um bilhete rápido para esclarecer algumas dúvidas sobre as contribuições do registro. Percebemos que alguns itens pendentes foram atrasados. Gostaria que reenviássemos os números das contas? Não respondi. Elaine redigiu uma única frase em resposta, aguardando revisão. Aguarde. Enviamos isso. Nada mais. Não demorou muito para que os sussurros recomeçassem, desta vez entre os convidados. No início foram sutis. Durante o brunch pós-casamento, ouvi um antigo cliente murmurando para a esposa: "Você ouviu? O fundo de viagem foi revertido." Outro convidado se aproximou, mal escondendo o sorriso. Achei que os Sinclairs estavam pagando por tudo. Foi o que ela nos disse no brunch do spa. E de repente, o brilho diminuiu. Belle notou primeiro. Seus sorrisos estavam mais tensos agora, os olhos correndo de uma mesa para outra. Zack estava ao lado dela, rindo alto demais à toa, fingindo que a tensão não tinha gosto de vinagre. Elaine e eu estávamos perto das hortênsias, perto da parede dos fundos. Eu não precisava me misturar. A sala já estava conversando. Victor mandou uma mensagem no meio da manhã. Todos os fundos congelados. Aguardando confirmação da autorização. Legalmente inviolável. Ótimo. Naquela noite revisei a lista de presentes completa, linha por linha. Não era apenas generoso, era ganancioso. Um retrato a óleo encomendado, uma assinatura anual de um serviço de flores de luxo, malas personalizadas com monograma para a lua de mel mundial deles, tudo em meu nome. E o insulto final.
Um pedido de retiro privado para casais no lago com preço de $18.200, listado como doado pela senhorita Margaret Sinclair, mãe do noivo e benfeitora do legado familiar. Benfeitora do legado familiar. Era isso que me reduziram, não a uma pessoa, uma fonte de financiamento, um slogan. Na manhã seguinte, pedi à equipe financeira que enviasse uma mensagem revisada para cada fornecedor de presentes. Nosso escritório lamenta um descuido administrativo nas despesas recentes com eventos da Sinclair. Todos os presentes não autorizados serão anulados. Contribuições futuras serão direcionadas de acordo com as diretrizes atualizadas do patrimônio. Eu quase conseguia ouvir o grito de Belle do outro lado da cidade. Naquele mesmo dia, a senhora Davenport apareceu e disse que estava por acaso na vizinhança. Embora seu motorista usasse um smoking e seu batom estivesse suspeitosamente fresco para o meio-dia. Ela tomou um gole do meu expresso e me observou com franca admiração. Vejo que o império ainda está bem defendido, disse ela, batendo a unha feita na porcelana. Dizem que o registro foi ajustado. Eu sorri, só limpando os livros. A senhora Davenport riu baixinho, suas pérolas refletindo a luz. Você pode ter dado a eles um casamento, mas não deu a eles nada que possam trocar. Mais tarde naquela tarde, Zack ligou. Deixei cair na caixa postal. Ele não parecia bravo. Parecia assustado. Oi, mãe. Houve uma confusão sobre as transferências. Achamos que tudo estava organizado como você queria. Me ligue quando puder, ok? Eu não liguei. Sentei-me na sacada do meu escritório. Observei o sol se pôr abaixo da cerca viva e pensei no legado, não apenas no que deixamos para trás, mas no que retemos. Eles queriam os benefícios do meu nome sem o peso da minha memória. Bem, deixe-os pagar as próprias contas. Não sei exatamente quando Zack e Belle começaram a me chamar de estratégica, mas em algum momento, o amor se tornou uma negociação, e em algum momento depois disso parei de dar sem um livro razão. Então, quando encontrei Victor em seu escritório na semana seguinte, não usei preto. Usei azul marinho, poder sem luto. Ele mesmo abriu a porta da sala de conferências. Sem assistente. Esse foi o sinal. Ele já sabia o que era. Quero alterar o testamento, eu disse antes mesmo de me sentar. Victor ergueu uma sobrancelha. Zack já está fora da estrutura de controle do fundo. Você o quer fora do testamento completamente? Não, eu disse, desdobrando minha luva lentamente. Isso seria óbvio demais. Eu o quero eclipsado. Victor recostou-se, dedos entrelaçados. Quero que a maior parte do patrimônio seja redirecionada, continuei. Para programas de bolsas de estudo, auxílio moradia, doações para estudantes de design de origem subrepresentadas. E o resto, sorri, Elaine. Seus lábios se contraíram. Merecido. Vou manter um pequeno fundo vitalício para Zack e Belle, eu disse, apenas o suficiente para que ninguém passe fome, mas o suficiente para fazê-los pensar que ainda sou generoso. Victor assentiu, já tomando notas. Passamos 1 hora ajustando a estrutura, desmontando os ossos do que um dia teria sido sua rede de segurança e tecendo-os em algo novo, algo duradouro. Não fiz isso por despeito. Não mesmo. Essa é a ideia equivocada que as pessoas têm sobre mulheres como eu. Elas acham que nossos limites são vingança, que nossa clareza é crueldade. Mas isso era proteção contra a manipulação, contra a culpa, contra o longo alcance de pessoas que sorriem enquanto afiam a faca nas suas costas. Victor empurrou uma pasta para o outro lado da mesa. Vi meu próprio nome digitado na frente. Margaret Sinclair, plano de legado revisado. Eu carreguei Zack pela faculdade de Direito, por sua primeira startup fracassada, pela entrada daquela monstruosidade superdecorada que eles chamam de lar. Certa vez, ele me disse que eu o sufocava com estrutura. Bem, agora eu o havia estruturado completamente. Quando terminamos, Victor hesitou. Você deveria saber, disse ele, baixando a voz, que tem ouvido boatos sobre Belle. Pisquei. Que tipo de boatos? Ele pegou o celular e abriu uma mensagem. Sussurros de que ela está potencialmente especulando sobre uma gravidez, convenientemente planejada. Sem confirmação médica ainda, é claro. Olhei para a tela. Não era chocante. Era um manual. Belle não planejava festas, ela orquestrava movimentos. Certa vez, ela organizou um chá de bebê para um cachorro só para chamar a atenção da imprensa. Uma gravidez de verdade? Isso era um golpe. Victor pigarreou. Só estou te contando porque ela foi vista conversando com advogados especializados em cláusulas de tutela. Tutela? Perguntei, a palavra áspera na minha boca. Ela pode estar preparando o terreno, disse ele cuidadosamente, te enquadrando como imprevisível, potencialmente inapta.
Senti meu coração bater mais devagar. Inapta, como uma mulher com muitas opiniões, muita memória, muito poder. Vitor acrescentou gentilmente: já vimos essa tática antes, Meg. Matriarcas ricas declaradas confusas, convencidas a assinar coisas que não entendiam completamente, mudadas de casa por segurança. Olhei para ele. Depois, olhei para a pasta novamente. Então, peguei o celular. Elaine, eu disse quando ela atendeu, marque uma auditoria completa do arquivo digital, em papel verbal. Todas as conversas que tive com Zack ou Belly no último ano que envolveram dinheiro, propriedade ou acesso à propriedade, quero que sejam catalogadas. Entendido? Ela disse imediatamente. E daqui para frente acrescentei, nada de reuniões privadas sem registros de testemunhas. Sem exceções. Até mesmo Zack. Principalmente Zack. Desligamos. Vitor me serviu chapar Grey, como sempre, e nos sentamos por um momento no silêncio confortável de uma longa amizade. Você não está apenas planejando, disse ele depois de um tempo. Você está defendendo um reino. Não, eu disse suavemente, observando o vapor subir no ar. Estou me defendendo de uma família que me vê como um trono no qual estão esperando para se sentar. Ele não disse nada. Não precisava. Mais tarde naquela noite, caminhei pelos corredores da propriedade e deixei meus dedos percorrerem as molduras na parede. Minha foto de casamento, Zack aos 6 anos, coberto de glacê, meu primeiro escritório, a inauguração da empresa, meu marido segurando um Zack pequeno nos ombros. Uma vida inteira organizada como uma peça de museu. Um legado sim, mas não mais deles para herdar. O brunch de despedida foi realizado sob a pérgola, onde hortênsias brancas se curvavam sob sua própria beleza e a brisa cheirava levemente a água de rosas e podridão. Eu vestia linho creme, sem joias, sem armadura, apenas elegância. Que eles subestimassem isso. Os convidados bebericavam mimosas e beliscavam blinis de salmão defumado, rindo mais alto do que o necessário, como as pessoas fazem quando sentem tensão, mas não querem dizer o nome. Belly flutuava entre as mesas, toda seda pastel e dentes. Se eu não a conhecesse, poderia ter pensado que ela estava radiante. Mas eu a conheço. Essa é a maldição da vida longa. Você consegue ver quando uma mulher está vendendo alguma coisa. E querida, Belly estava em uma turnê de marketing. Zack estava parado perto da fonte de champanhe, com o queixo cerrado, rindo falsamente com um amigo que tem fundos de investimento cujo nome eu nunca me dei ao trabalho de lembrar. Ele não se aproximou de mim. Nem uma vez. Eu não me importei. Eu estava esperando o momento certo. Perto do fim do brunch, o DJ cortou o jazz e pediu a atenção de todos. O microfone foi passado. Belly gesticulou para Zack pegá-lo. Em vez disso, eu me levantei. Houve uma breve confusão. Alguém deixou cair um garfo. Zack pareceu assustado. O sorriso de Belly se contraiu. Só uma vez, eu disse. Não vou te prender por muito tempo. Minha voz era clara e calorosa, como se nada no mundo estivesse se desfazendo. Só quero agradecer a todos que viajaram até aqui, que estiveram sob o sol de verão e que brindaram a este novo capítulo em nossa família. Houve acenos de cabeça e aplausos suaves. Mas também quero dizer algo sobre o legado. Agora eles se aproximavam. Legado não se constrói com fotografias, eu disse, virando-me ligeiramente para a montagem emoldurada no cavalete, ensaios de noivado, fotos espontâneas de férias. Aqueles retratos filtrados horríveis que Belly insistia que os tornavam atemporais. Não se constrói com riqueza, nem com listas de casamento, nem com monogramas combinando. Fiz uma pausa. Legado se constrói com amor, amor tranquilo, discreto e inconveniente. O tipo que aparece depois da quimioterapia. O tipo que lembra da sua torta favorita. O tipo que não te obriga a fazer um teste para ela. Dava para ouvir um alfinete cair. Até as cigarras pararam, pareceu. Então sorri, não docemente, mas plenamente. E se tem uma coisa que aprendi, é que legado não é o que você deixa para trás. É quem mantém seu nome seguro na boca. Levantei meu copo. A verdade. E a quem a conta quando você não está presente. Houve um longo intervalo antes dos aplausos começarem. A senhora Davenport bateu palmas primeiro, depois Elaine, e algumas outras seguiram hesitantes, mas altas o suficiente. O rosto de Zack estava congelado naquela máscara que os homens usam quando ainda estão tentando calcular se acabaram de ser insultados. Belly ficou imóvel, segurando sua mimosa como uma arma que ela havia esquecido como usar. Pousei meu copo e fui embora, não dramaticamente, apenas deliberadamente. Como uma mulher que sabe exatamente para onde está indo e não pede mais permissão para chegar lá. Elaine me alcançou perto da treliça de rosas. Bem, disse ela despreocupadamente, isso vai sair nas páginas da sociedade antes do jantar. Entreguei minha bolsa a ela.
Ótimo. Deixe que publiquem a verdade pelo menos uma vez. Ela olhou para trás. Zack parecia um homem tentando contar areia. Belly parecia alguém tentando acender um fósforo ao vento. Não rimos porque não era engraçado. Não mesmo. Era apenas sincero. Naquela noite, encontrei um envelope escondido por baixo da porta do meu escritório. Sem letras, sem selo. Dentro, havia um único cartão com monograma. Você não precisava nos humilhar. Sem assinatura, mas a fonte gritava Belly. Queimei-o na lareira. E então escrevi uma carta minha para Victor, detalhando o que tinha acabado de acontecer, registrando, catalogando, guardando a verdade em um lugar seguro. Porque é isso que o legado realmente é, não apenas o que você lembra, mas o que você registra. Eu não queria ouvir nada. As paredes simplesmente não eram tão grossas quanto eles pensavam. Foi depois que os convidados já tinham ido embora, e a equipe tinha começado a recolher as taças de cristal e os guardanapos de linho dobrados em forma de cisnes. Eu tinha entrado no corredor leste para pegar meu chale. Meus ossos doem quando o sol se põe, não importa quão quente o dia esteja. Uma vida inteira de saltos faz isso com uma mulher. Parei no patamar do segundo andar, logo depois da suíte nupcial. A porta estava entreaberta. As vozes lá dentro eram ásperas e familiares. Você disse que ela seria previsível, Belly retrucou. Você disse que ela faria sua graciosa rotina de matriarca e se viraria como sempre. A voz de Zack veio em seguida, mais baixa, mais fria. Bem, ela não se virou, obviamente. E agora metade da nossa lista de convidados acha que não podemos bancar nossa própria lua de mel. Uma pausa. Então Belly novamente, seu tom agora mais baixo, mais ríspido. Por quanto tempo teremos que continuar fingindo tolerá-la? Meu estômago embrulhou, mas não me mexi. Zack suspirou. Só o tempo suficiente para ela escorregar. Ela tem quase 75 anos. Só precisamos de uma declaração confusa registrada. Um medicamento esquecido. Algo que possamos mostrar ao juiz. As palavras me atingiram como uma segunda facada, não uma traição de afeto desta vez, uma traição de intenção. Ela não vai nos dar nada, Zack, disse Belly. Você vai ter que aceitar. Ela confia em mim, ele murmurou. Sempre confiou. Bem, disse ela com uma risada amarga, não mais. Ouviu-se um som de copo sendo colocado no chão. Então sua voz novamente mais baixa como veneno no chá. Se quisermos o controle, temos que nos mexer antes que ela reescreva tudo. Tarde demais. Eu já tinha reescrito. Fiquei ali, imóvel, sem respirar, até que suas vozes sumiram e ouvi a porta se fechar atrás deles. Então me virei, caminhei calmamente de volta para o meu escritório e peguei o pequeno gravador de voz que eu guardava para ditados. Elaine o tinha guardado na minha bolsa depois do brunch, só por precaução. Ela sempre planejava 2 passos à minha frente, até mesmo. Eu não chorei. Registrei meu depoimento, falei devagar com clareza, a hora, o local, o conteúdo da conversa. Assinei e datei. Elaine testemunhou. Victor recebeu em um envelope lacrado em menos de 1 hora. Prova, não para ser usada hoje nem amanhã, mas um dia, se necessário, seria suficiente. Depois que Elaine foi embora, servi-me uma taça de vinho, não o meu pinot de sempre, mas algo mais escuro, o Merlot que havíamos aberto uma vez na formatura de Zack na faculdade de Direito. Lembro que ele odiava na época. Muito amargo, dissera. Bem, eu havia adquirido o gosto. Sentei-me na cadeira de encosto alto da minha sala de estar particular, a mesma que James escolhera em Florença, quando ainda acreditava que uma cadeira consertava as costas, e deixei a verdade se estabelecer. Eles não estavam apenas esperando que eu morresse. Estavam planejando como me empurrar. Naquela noite não dormi. Escutei o silêncio entre os cômodos, o vento batendo nas venezianas, as últimas palavras que meu filho disse sem saber que eu estava ouvindo. Apenas uma declaração confusa registrada. Era isso que eu era para ele agora, uma vulnerabilidade a ser documentada, um risco a ser explorado. Você não se recupera depois de ouvir isso. Você se transforma. Olhei para o retrato acima da lareira, o de Zack aos 9 anos, vestindo seu uniforme da Liga Infantil e sorrindo como se o mundo ainda fosse puro. Sussurrei para ele, criei um menino que se transformou nisso. Então, peguei o envelope com os códigos de acesso de backup do fundo e os movi. Novo banco, nova estrutura, novas contingências. Elaine e Victor receberam cópias, mas não a família. Não mais. A segunda facada não me fez sangrar, me fez enxergar. O lado bonito da sociedade, querida, é que sua lealdade é apenas superficial. Retire os brindes com champanhe e os sorrisos de country club, e o que você encontra são redes de sussurros, catadores bem vestidos esperando para ver para onde o vento sopra.
Então, dei-lhes vento, não uma rajada, uma brisa sutil, com aroma de dinheiro antigo e algo vagamente ácido, como fruta madura demais. Tudo começou com o almoço. Elaine organizou tudo, tranquilo, organizado, 6 mulheres que eu conhecia há décadas, esposas de arquitetos, reitores, frequentadores de galerias, o tipo de pessoa que não precisa que lhe digam que uma tempestade está chegando. Elas sentem o cheiro nos lençóis. Não mencionei Zack ou Belly. Não precisava. Simplesmente deixei algumas verdades escaparem, como pérolas de um fio quebrado. Me afastei do conselho de administração. Cansaço do legado, suponho. Decidi financiar iniciativas femininas diretamente, ignorando a burocracia familiar. Quando você deu tudo a alguém e ainda te tratam como uma carteira com opiniões, é hora de ajustar o patrimônio. Você não concorda? Eles concordaram. Sempre concordam quando uma mulher com poder finalmente parece que está recuperando. No final do almoço, 2 deles pediram para conhecer Victor. Me passou um cartão de uma fundação feminina em Depois de Cristo, e todos os 6 foram embora sabendo que Maggie Sinclair não deixaria mais seu filho representar o império. No dia seguinte, enviei uma garrafa vintage da adega para a senhora Davenport, um presente, uma deixa. Na semana seguinte, ela ofereceu seu próprio brunch. Nenhum Sinclairs foi convidado, mas ouvi meu nome ser mencionado 9 vezes. Você não precisa declarar guerra para mudar a percepção. Você só precisa lembrar as pessoas de quem elas se beneficiarão mais se ficarem do lado delas. Zack ligou 2 vezes durante esse período. Eu não atendi, não porque estivesse sendo cruel, mas porque estava deixando o silêncio fazer seu trabalho. O silêncio deixa as pessoas nervosas. Faz com que elas falem. E eles conversaram. Uma a uma comecei a ouvir coisas. Elaine entrava com sua prancheta e dizia: o Sr. Channing mencionou que a fundação de Belly teve o financiamento de contrapartida negado. Parece que eles não a consideram mais uma parte controladora. Ou, os Patons mudaram a festa no jardim para o início da primavera, não queriam que fosse muito perto da arrecadação de fundos dos Sinclairs. Não foram acidentes. Foram recálculos. Isaac notou na reunião trimestral do conselho, a minha primeira foi adiada em 12 anos. Ele mencionou isso publicamente. Estou preocupado com a ótica, disse ele, mexendo na caneta Montblanc como se fosse um bote salva-vidas. Houve confusão sobre a direção da liderança. Alguns dos nossos doadores estão incertos. Victor, sentado 2 cadeiras adiante, olhou diretamente para ele e disse: essa é a consequência de ficar na sombra de alguém. Você nunca sabe a forma que a sua própria cria. Zack não respondeu. Tomei uma taça de vinho naquela noite, sozinha, não para comemorar, embora houvesse satisfação, mas porque, pela primeira vez em meses, me sentia estável. Vingança não era mais o objetivo. Recuperação, sim. Minha identidade estivera enterrada sob títulos por tempo demais. Mãe, viúva, fundadora, benfeitora. Agora eu era Maggie, e Maggie não precisava justificar absolutamente nada. Elaine e eu atualizamos o diretório interno da Sinclair Design no final daquela semana. O título de Zack permaneceu o mesmo, mas o meu, fundador emérito sem número de encaminhamento. Que eles enviassem suas perguntas para o vazio. Eles sempre acharam que a empresa era dele. Essa é a piada, na verdade, que Zack, com seus ternos sob medida e cabelo artisticamente despenteado, foi o arquiteto do sucesso da Sinclair Design. Mas Zack nunca construiu nada. Ele herdou andaimes e chamou isso de visão. Então, mostrei a ele como era quando os andaimes escorregavam. Tudo começou com o portfólio fantasma. Era assim que Victor e eu sempre o chamávamos, os investimentos discretos, os investimentos que fiz ao longo de décadas, muitos em nome de Sinclair, outros em fundos cegos, imóveis, empresas de fachada, direitos de licenciamento, patentes inativas, nada glamurosos, nada dignos de manchete, mas sólidos, lucrativos, inteiramente controlados por mim. Zack não fazia ideia. Para ele, eram apenas números em um balanço, sucessos que ele alardeava em reuniões do conselho sem nunca perguntar de onde vinham. Então, numa manhã de terça-feira, enquanto tomávamos café e torrada de limão, comecei a me desfazer de tudo, não tudo de uma vez, apenas o suficiente para causar um tremor. Um grupo de hotéis boutique que apoiávamos discretamente foi vendido. Aquele contrato de licenciamento com a empresa têxtil escandinava foi reatribuído. Os direitos da marca Sinclair Legacy Collection, há muito adormecidos antes programados para serem o projeto favorito de Belly, foram comprados integralmente por uma organização sem fins lucrativos que fundei naquele mesmo dia. No final da semana, 1/3 dos sucessos de Zack havia evaporado no ar, e ninguém conseguia me atribuir a autoria. Porque é assim que os fantasmas funcionam.
eles assombram melhor quando não são vistos. Vitor me ligou naquela sexta-feira com a voz fria e indecifrável. Seu filho solicitou uma reunião com o conselho para tratar de irregularidades na pasta. Posso agendar sua visita? Não, eu disse, deixe eu explicar o castelo de cartas sem mim. Elaine e eu sentamos no jardim naquela tarde, tomando chá gelado. As camélias estavam florescendo cedo demais, sempre um sinal de falsa primavera. Ele ligou 2 vezes hoje, disse ela, olhando para o celular. Deixou uma mensagem de voz. Quer esclarecer qualquer mal-entendido. Não estou confusa, respondi. Ele está. Naquela noite, o conselho da Sinclair divulgou um comunicado sobre uma reestruturação interna em andamento. A imprensa mal noticiou, mas os círculos importantes notaram. O nome de Zack parou de aparecer nos panfletos de arrecadação de fundos. Uma reunião de parceria que ele deveria sediar no Conselho de Design foi cancelada sem justificativa pública. O império não havia ruído, mas havia sido aparado de forma organizada e cirúrgica. Zack sangrava por lugares que não conseguia ver. Recebi uma carta 2 dias depois, escrita à mão. Isso me surpreendeu. Mãe, não entendo o que a senhora está fazendo. Trabalhei tanto para manter esta família forte, para honrar o que a senhora construiu. Sei que a Belle cometeu erros, mas ela está tentando. Nós estamos tentando. Por que a senhora está nos excluindo de tudo? Por favor, vamos conversar. Zay, olhei fixamente para a página. Trabalhei duro. Ele havia entrado em uma estrutura construída nas minhas costas e decidido redecorar. E agora que as luzes estavam piscando, ele perguntava por que a fundação tremia. Elaine me encontrou com a carta no colo e um olhar distante. Você está bem? Perguntou ela. Assenti. Só fico pensando, disse eu, que entreguei tudo a ele. E ele olhou como se fosse um cardápio. Ela não disse nada, apenas colocou uma xícara de chá ao meu lado. Eu devia ter feito ele merecer, sussurrei, ou pelo menos entender. Ela tocou meu ombro delicadamente. Você está fazendo isso agora. Dobrei a carta e não respondi. Em vez disso, liguei para Vitor. Quero doar a renda do licenciamento para mulheres em moradias de transição, disse a ele. Use o nome, deixe a marca Sinclair ter significado novamente. Ele expirou com uma risadinha de agradecimento. Isso vai doer. Ótimo. Dormi profundamente naquela noite. Zack nunca entendeu, dinheiro não compra alicerces. E quando o sucesso é construído sobre andaimes emprestados, eventualmente o fantasma aparece. Chegou em um envelope simples, sem endereço do remetente, sem selo, apenas uma fotografia. Eu soube imediatamente, o dia da formatura de Zack. Ele tinha 23 anos, o rosto corado de champanhe e ego, parado ao meu lado com um braço em volta do meu ombro. Eu estava usando aquele terno azul marinho com botões de pérola, aquele que James costumava chamar de minha armadura. Estávamos sorrindo de verdade. Preso atrás dele havia um bilhete, escrito de próprio punho. A última vez que você me olhou com respeito. Elaine perguntou se eu queria entregá-lo pessoalmente. Eu disse que não. Precisava pousar onde ele se sentisse mais seguro. Então o enviamos para o escritório dele. 2 dias depois, ele ligou 3 vezes. Eu não atendi. Deixei o silêncio falar por si. No final da semana, ele apareceu na propriedade sozinho, sem Belle, sem motorista, sem um sorriso pronto para a câmera. Apenas Zack com um blazer amassado e um rosto que parecia mais velho do que seus 39 anos. Eu não o convidei para entrar. Sentamos lá fora, debaixo da figueira, como costumávamos fazer quando ele era pequeno, bronzeado e cheio de perguntas. Recebi seu bilhete, disse ele finalmente, mexendo no envelope como se pudesse mordê-lo. Assenti. E eu mereci. Silêncio novamente. Ele respirou fundo. Você acha que eu não sei que errei? Que deixei que ela te menosprezasse? Que fiquei ali parado sem dizer uma palavra? Eu odeio essa versão de mim, mãe. Não o corrigi porque ele não odiava essa versão. Ele odiava que tivesse consequências. Eu só queria construir alguma coisa, disse ele, ser alguém. Você era alguém, eu disse baixinho. Muito antes dos assentos do conselho e dos sapatos de grife. Você era meu. Ele engoliu em seco. Eu sei disso agora. Esse é o problema, eu disse. Você sabe agora, depois de tudo. Ele olhou para as próprias mãos. Sinto sua falta, disse ele. Olhei para o jardim, onde minhas camélias começavam a murchar ao sol. Sentir falta de alguém não significa que você a recupera, eu disse. Ele não discutiu, apenas assentiu uma vez. Eu não vim pedir nada, disse ele. Nem dinheiro nem acesso. Eu só não queria ser um fantasma. E por um momento, quase amoleci. Mas então me lembrei da gravação da voz dele naquela sala, só uma declaração confusa registrada.
Lembrei-me de que ele não estava ali porque acordou com uma mudança de ideia. Ele estava ali porque o chão sob seus pés havia desmoronado. Sabe o que mais dói? Perguntei. Não é o dinheiro. Não são os votos do conselho, nem os documentos do espólio, nem o maldito anel de família. É saber que criei um filho que ficou ao lado de uma mulher enquanto ela zombava de mim, que me viu ser apagado publicamente a cada momento e não fez nada. Sua voz falhou. Não pensei que você se importaria. Esse foi o ferimento fatal. Você achou que eu não sentia? Achei que você simplesmente continuaria sendo forte. Ah, lá estava. Então me levantei, devagar, com cuidado, não por raiva, mas por determinação. Eu sou forte, eu disse. É por isso que não estou mais com raiva. Ele piscou. Chega, eu disse. Isso não é raiva. É paz. Ele também se levantou, como um homem acordando atrasado para um trem que não consegue pegar. Sinto muito, ele repetiu. Assenti. E eu acredito nisso. Então, olhei-o nos olhos e disse a última verdade que ele não esperava. Mas desculpas não são uma porta. São um espelho. Ele saiu sem dizer mais nada. E eu fiquei sob a figueira deixando a luz da tarde atravessar as folhas como uma lembrança. A cicatriz não era silenciosa. Simplesmente parou de implorar para ser vista. Não dei uma coletiva de imprensa. Não convoquei uma reunião do conselho. Nem contei para a família. Simplesmente fui embora. Numa manhã de sexta-feira, antes do sol nascer, Elaine e eu arrumamos meu escritório. 42 anos de amostras de design, prêmios, livros razão e cartas cuidadosamente arquivados em caixas marcadas com legado particular. A única coisa que deixei para trás foi uma placa de latão na porta com o nome Margaret Maggie Sinclair, fundadora no passado. Elaine me entregou o último envelope. Dentro estava o comunicado à imprensa. Victor o havia redigido exatamente como eu queria. Após décadas de liderança, Margaret Sinclair se afasta formalmente de seu cargo na Sinclair Design. Ela continuará seu trabalho por meio da Sinclair Initiative, uma fundação filantrópica que apoia mulheres em design, educação e empreendedorismo. Nenhuma menção a Zack, nenhuma menção à família, apenas eu e o futuro que eu estava escolhendo. A ligação passou pouco depois das 9. Elaine e eu estávamos organizando o cantinho de leitura na minha nova casa, um espaço aquecido pelo sol perto do lago, onde o silêncio não era suspeito e cada rangido vinha da casa se acomodando, não de pessoas tramando. Meu celular tocou. Não reconheci o número. Elaine ergueu uma sobrancelha. Quer que eu filtre? Balancei a cabeça. Eu sei quem é. E eu estava certa. Oi, mãe. A voz de Zack estava áspera, cansada. Podemos conversar? Esperei. Sei que já disse isso antes, mas desta vez é sério. Me desculpe por tudo, pela Belle, por não te proteger, por fazer você se sentir como se você fosse apenas um pedaço de propriedade que estávamos esperando para herdar. Olhei pela janela. O lago estava cristalino e parado, sem uma única ondulação. Ele continuou falando. Entrei em pânico, sabe? A empresa estava decaindo e eu não sabia o que fazer. Achei que tinha tempo. Achei que você sempre estaria lá para consertar as coisas. Não esperava que você simplesmente fosse embora. Esse era o problema. Eles nunca esperam que a gente vá embora. Eu gostaria de te ver, disse ele suavemente. Não para pedir nada, só para conversar. Só nós dois. Eu disse que sim porque precisava ver o formato do rosto dele quando ele não estivesse se escondendo atrás do sorriso da Belle ou dos holofotes da sala de reuniões. Nós nos encontramos em um parque a meio caminho entre a casa de campo e o que costumava ser a nossa cidade. Ele parecia mais velho, mais magro, o tipo de magreza que não tem a ver com peso, mas sim com a certeza que transborda de um homem, o tipo de magreza que acontece quando o andaime finalmente cai. Obrigado, disse ele, por concordar em nos encontrar. Assenti. Deixei o vento preencher o espaço. Só quero que saiba que não estou esperando nada, disse ele. Nem propriedade, nem título, nem perdão. Inclinei a cabeça. E depois? Quero recomeçar. Observei-o. Não, disse eu gentilmente. Você quer voltar no tempo. Ele piscou. Qual é a diferença? Recomeçar significa seguir em frente e construir algo novo. Voltar no tempo significa apagar o dano sem sobreviver à limpeza. Ele não disse nada. Você teve tantas chances de me proteger, continuei, de dizer alguma coisa quando Belle me menosprezou, quando distorceu nossa história em sua narrativa, quando ficou em silêncio enquanto ela zombava das mãos que a criaram. Eu não achei que isso importasse tanto, murmurou ele. Lá estava de novo, aquela falha fatal. Você pensou que legado significava nome e eu disse. Mas legado é memória. E você a deixou reescrever o meu. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou algo embrulhado em papel de seda.
Encontrei isso em uma gaveta, disse ele. De quando eu era pequeno. Achei que você deveria ficar com ele. Desembrulhei-o. Era um desenho e giz de cera e adesivos em cartolina, um esboço bagunçado meu de avental segurando uma bandeja de biscoitos. Dizia, minha mãe é chefe. O de chefe era um coração. Por um momento senti algo perfurar. Então, dobrei-o cuidadosamente e devolvi-o. Eu me lembro dela, disse eu. Mas ela não mora na mesma casa que a mulher que você tratou como um caixa eletrônico. Ele engoliu em seco. Então é isso? Perguntou. Não tem volta? Dei um sorriso suave, nem cruel nem frio, apenas claro. Eu criei um filho, disse eu. Você criou uma ambição. Ele fechou os olhos só por um instante e então assentiu. Não nos abraçamos. Não choramos. Não recolocamos o que havia sido cortado com precisão. Apenas ficamos parados, o vento levando suavemente as últimas palavras que trocaríamos como mãe e filho. O comunicado foi lançado numa manhã de terça-feira sem vazamentos, sem teasers. Apenas um comunicado à imprensa conciso enviado a todos os principais veículos de comunicação a partir do cabeçalho oficial da iniciativa Sinclair. Assunto: Declaração final de Margaret Maggie Sinclair sobre o futuro da Sinclair Holdings. Sentei-me na varanda com meu chá e observei a névoa do lago subir como um sopro da água. Elaine estava lá dentro, ao telefone com Victor, coordenando, mas eu não precisava mais estar na sala. As palavras já estavam lá. Após 4 décadas construindo uma empresa familiar, optei por me desfazer completamente da Sinclair Holdings. Não tenho mais vínculos financeiros, jurídicos ou de consultoria com a empresa. Esta decisão não foi tomada às pressas, mas com clareza. Estou redirecionando os 30 milhões de dólares anteriormente destinados à expansão para a iniciativa Sinclair, apoiando programas educacionais e oportunidades de empreendedorismo para mulheres negras. Legado não é um império. Não é um sobrenome. É quem mantém seu nome seguro na boca quando você não está na sala. Maggie Sinclair. A última linha era para Belle. Não mencionei o nome dela. Nunca mencionaria. Mas foi ela quem transformou minha identidade em um monograma e meu amor em um livro-razão. Deixei que ela sentisse o peso do que ela descartou. As ligações demoraram apenas 1 hora para começar. Elaine as filtrou. As manchetes jorravam como água da maré. Matriarca se retira do Império Sinclair, redireciona milhões para mulheres marginalizadas. Maggie Sinclair se aposenta com graça e dentes, Belle Sinclair ausente de declaração, gerando boatos. Não respondi a nenhuma delas. Não precisava. Eu já tinha dito o que vim dizer. Por volta do meio-dia, a senhora Davenport chegou à casa. Usava óculos escuros enormes e trouxe barras de limão numa lata mais velha que alguns dos nossos arrependimentos. Você conseguiu, disse ela, acomodando-se na minha cadeira da varanda. Você deixou o fósforo cair sem nem pestanejar. Sorri. Fósforos não me assustam. Já passei por momentos difíceis. Ela se serviu de chá sem açúcar, sempre amargo, como suas opiniões. Zack me ligou, disse ela depois de um tempo. Disse que está tirando um tempo. Belle foi embora semana passada. Não reagi, não externamente, mas algo se instalou no meu peito como uma última página sendo virada. Partiu? Perguntei. Entraram com pedido de separação. As frases flutuantes do advogado dela, como engano emocional e deturpação de herança, ela sorveu. O que é ótimo, considerando que bolsos vazios fazem advogados honestos, eu disse. Ela riu, cheia e ofegante. Você sempre teve a colher mais afiada da gaveta. Olhei para a água. O vento tinha aumentado, criando pequenas ondulações na superfície como sussurros. Você já o amou menos por causa disso tudo? Perguntou ela. Balancei a cabeça. Não, eu só parei de proteger a ilusão dele. Naquela tarde, Elaine se juntou a mim para nossa caminhada habitual pela orla. Ela perguntou o que eu queria gravado na pedra fundamental da fundação. Pensei por um momento e então disse. Diga a verdade, mesmo que isso lhe custe tudo. Ela notou. Continuamos caminhando. E naquela noite, pela primeira vez em anos, não sonhei com meu filho, nem com a propriedade, nem com a casa que se esquecera de como amar. Sonhei com minhas próprias mãos costurando, construindo, assinando, desfazendo e me refazendo silenciosa e ferozmente, com a dignidade intacta. E quando acordei, sorri porque finalmente estava sozinha e plenamente respeitada.